Ok. Vou começar. Oi, gente, eu me chamo Síria. Eu vou apresentar junto com o João Paulo sobre o vírus da rubéola e a síndrome da rubéola congênita. Pode passar. Falando um pouquinho da introdução, tem a etiologia viral. É uma doença que ela é autolimitada, então, assim, normalmente o tratamento dela é mais em relação aos sintomas mesmo, não tem um tratamento preventivo ou uma classe de escolha. É, ocorre principalmente em crianças e em jovens, e como característica principal, a forma primária que essa doença vai se manifestar, nós temos o exantema agudo, que são algumas lesões hipertrômicas na pele do paciente, né? Nós temos também a febrícula, que ela está em da metade dos pacientes, principalmente os neonatais e os infantis vão ter essa febrícula acompanhando. Nós vamos ter também a linfadenopatia e a artropatia. A artropatia, ela facilita o diagnóstico, por conta de ser uma lesão, normalmente, das articulações, né? Então, o paciente vai reclamar normalmente de dor, de dificuldade em locomoção ou nas articulações em geral. É, o vírus pode ser assintomático em até 50% desses pacientes, de 20 a 50% dos pacientes que têm contato com o vírus pode estar assintomático. E em gestantes, nós podemos ter a síndrome da rubéola congênita, que é SRC, que pode causar algumas malformações anatômicas, neurológicas, principalmente neurológicas, com algumas malformações no córtex do neném, e aí pode levar até o óbito dessa criança. Pode passar. Falando um pouquinho agora da epidemiologia. Desde 1999, é uma doença que tem notificação compulsória aqui no Brasil. Então, todo caso que for visto na unidade básica de saúde ou onde você estiver tendo contato deve ser notificado. Entre 2001 e 2002, foram realizadas algumas medidas de controle mesmo frente a esses surtos de rubéola. Como que foram feitas essas medidas? Principalmente com ampliação de vacinação à mulher em idade fértil. Por que em idade fértil? Para prevenir a rubéola congênita. E a vacinação de bloqueio. A vacinação de bloqueio é por meio do calendário vacinal da criança e das mulheres, das grávidas. E aí, para prevenir essa transmissão transplacentária e a transmissão por gotícula de saliva, que eu vou falar para vocês depois. Então, entre 2001 a 2006, a gente teve um boom de casos de rubéola, em que foram notificados cerca de 195 casos dessa síndrome, né? A síndrome de rubéola congênita. E aí, o que mais espantou foi que 48% mais ou menos desses casos notificados foram pertencentes ao estado do Acre e de São Paulo. Então, é uma epidemiologia que normalmente está restrita a alguns territórios, e principalmente pelas condições sociais, climáticas, químicas e físicas, pode ter predisposição de acometer alguns lugares mais do que outros. Pode passar. Sobre o agente etiológico e a transmissão da doença. É um togavírus, o gênero dele é um rubivírus e a família dele é Togaviridae. Falando um pouco sobre a forma com que o vírus vai se apresentar na manifestação da doença. É um invólucro constituído de glicoproteína, então na parte externa dele vai ser como se fosse um envelope mesmo, cheio de lipoproteína, e na parte interna a gente vai ter esse material genético, como a maioria dos vírus. E esse material genético vai ter o quê? Um RNA de fita simples. E aí, por ser um único tipo antigênico, ele se inativa facilmente com algumas formas, como, por exemplo, agentes químicos. Então, o calor, a luz ultravioleta em si, do sol, né? O baixo pH, então mudanças bruscas de pH já vão conseguir inativar esse vírus.
Então, por isso que hoje em dia não é mais uma doença tão prevalente. Além da vacinação ser bem avançada no nosso país, principalmente com as crianças e as gestantes, é um vírus que ele consegue ser inativado mais facilmente do que outros. Além disso, é uma doença que ela vai afetar apenas seres humanos. Então, assim, como que vai ser esse contágio, né? Vai ser, principalmente, o principal contágio vai ser entre gotículas de saliva. Então, secreções respiratórias, de pessoas infectadas, vírus respiratórios mesmo. E esse contato pode acontecer, inclusive, no estágio subclínico da doença. Então, em alguns pacientes, por exemplo, que não estão mais na fase aguda, acham que não podem transmitir, a rubéola, diferente de outras patologias, que já não é tão comum assim você conseguir transmiti-la, você vai conseguir transmitir a rubéola em um estágio mais subclínico mesmo. E aí, tipo, qual outra forma que também é bem importante, principalmente em neonato, é a forma de transmissão vertical, né? Até 90% nas primeiras semanas de gestação, a grávida vai conseguir transmitir para o neném, por meio da transmissão placentária, né? É, o vírus. Então, como que vai acontecer? Ao longo de toda a gestação, nós vamos ter diferentes taxas dessa transmissão vertical, podendo ser transmitido para o bebê. Então, dependendo da fase da gestação que tiver, eu vou ter uma maior ou menor taxa de transmissão ao longo da gestação dessa mulher. Então, assim, após essa 12ª semana, alguns estudos falam que já tem uma queda brusca na quantidade de vírus que vai ser passado, ou não vai passar nada para esse neném, ou o que passar vai ser insignificativo. E aí, no final do terceiro trimestre, já vai ter um aumento, no final dessa 28ª semana, até o final do terceiro trimestre, a gente já vai ter um aumento considerável dessa taxa de transmissão. Então, por isso que é tão importante a vacinação do neném na fase inicial da vida, quanto da grávida no momento que descobre a gestação. E aí, essa doença pode ser incubada? Pode. Em que período? Entre 14 a 21 dias. E aí, lembra que eu falei para vocês do aparecimento do exantema? Então, o exantema, por ser algo bem característico da doença, nos sintomáticos, ele vai predispor mais ou menos que período que aquela doença vai conseguir transmitir mais e transmitir menos. Então, a partir do aparecimento do exantema, a gente pode contar 7 dias antes e 7 dias depois. A partir dessa data, nós conseguimos mensurar se esse paciente vai conseguir transmitir mais o vírus ou menos. Pode passar. Então, a gente agora vai prosseguir com a fisiopatologia. Na fisiopatologia, a gente tem que entender primeiro como é as características do vírus, o que se diz morfologicamente. Morfologicamente, ele apresenta o ácido nucleico mais anteriormente, o capsídeo, que contém esse material genético, o envelope, que está representado em rosinha, e o tetônio. A gente tem que dar atenção principalmente no João aqui parou de falar. Não sei se o seu som saiu. genético. Está ouvindo? Tô ouvindo Prosseguir. bem baixo. E agora? Melhorou. Prosseguindo. Tá me ouvindo? Tô, mas tá baixo. E agora? Agora deu uma melhorada. Depois me pergunta. Então, o vírus da rubéola, ele vai entrar em contato com o hospedeiro através das lipoproteínas que estão presentes no envelope.
E quando ele se liga ao epitélio respiratório do hospedeiro, ele libera em pouco tempo o capsídeo no citoplasma, que então vai dar início à tradução do material genético. Então, vai fazer a replicação viral e depois vai ter a viremia naquele paciente. E dependendo do estado da idade gestacional da gestante, no qual se encontra fazendo essa de maneira análoga com a síndrome da rubéola conjunta, ela, dependendo da idade gestacional, ela pode transmitir o vírus para o feto. Quando a infecção ocorre no primeiro trimestre da gestação, ocorre no feto uma doença chamada de vasculite generalizada, o que provoca uma morbidade significativa naquele feto. No pós-natal, a doença é mais leve, mas na síndrome da rubéola congênita é mais severa. O que acontece? Essa vasculite generalizada ela pode provocar desde problemas sérios e limitantes daquele feto até problemas como a morte. Quando a gente fala em diagnóstico clínico laboratorial, a gente tem que ter em vista que a rubéola é uma doença de baixa gravidade e que normalmente evolui com sintomas muito específicos, que dificultam o diagnóstico do médico. Mas há alguns sintomas ou até alguns sinais que facilitam o médico, fazem que o médico descobrir que aquilo é uma rubéola. Como é que esses sinais? O primeiro sinal é o sinal da linfoadenopatia retroauricular, que nessa primeira imagem a gente consegue ver, que é o aumento do linfonodo, que está presente atrás da orelha. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o sinal de Cushing, que parece com o sinal de Coqueluche do sarampo. A gente tem que lembrar que a rubéola também é chamada de sarampo alemão. Por isso que muitas vezes é confundido os sintomas da rubéola com o sarampo. Mas o sinal de Cushing se diferencia do sinal de Coqueluche, que é o do sarampo, da seguinte maneira. O sinal de Cushing está presente na divisão do palato duro do palato mole, enquanto que o sinal de Coqueluche está presente normalmente debaixo da língua, sendo o sinal patognomônico do sarampo. E o sinal de Cushing é sinal patognomônico da rubéola. Outro sintoma que se dá principalmente em crianças é as antenas, como já foi citado anteriormente, que normalmente na rubéola começa na cabeça e vai se estendendo por todo o corpo. Isso é uma pergunta que deve se fazer na dúvida se é rubéola. Pergunta-se para o responsável da criança se o exantema começou na cabeça e foi descendo para as pernas. Já no diagnóstico para adultos, normalmente ele não apresenta esses sinais. E a rubéola evolui com cefaleia, artralgia, mialgia, conjuntivite, tosse, e no exame de hemograma evolui com leucopenia. Quando a gente fala em diagnóstico laboratorial, a gente tem que lembrar dos testes serológicos ou até do isolamento do vírus. Mas normalmente é comum usar mais os testes serológicos. Os testes serológicos que a gente usa é aqueles que identificam as immunoglobulinas de tipo G e I, que podem ser usados tanto no gestante como no feto. Porém, a IgG ela é ineficiente no diagnóstico da síndrome da rubéola conjunta do recém-nascido. Por quê? Porque é impossível, no momento do nascimento, diferenciar os anticorpos da criança e os anticorpos maternos, que são transferidos durante a fase intrauterina. Mas os anticorpos IgM, eles não atravessam a barreira placentária, o que vai ser usado no diagnóstico da síndrome da rubéola conjunta. A dosagem dos anticorpos IgM. O IgG atravessa, o IgM não. Quando a gente fala em tratamento, prevenção e controle, a gente tem que lembrar que não há um tratamento específico para a síndrome da rubéola congênita. Normalmente é feito por medidas farmacológicas que é só para tratar os sintomas,
aquelas manifestações clínicas que a gente viu no slide passado. Então, a maior prevenção da rubéola é a vacinação das mulheres no período fértil e das crianças. A gente tem que lembrar que a vacina é a tríplice viral, aquela vacina que contém os vírus atenuantes de sarampo, cachumba e a rubéola. Então, é legal lembrar no controle que a disponibilidade das vacinas é o fator que pode favorecer o risco de contaminação e disseminação do vírus. Uma vez que se tem poucas vacinas disponíveis, vai aumentar a incidência de novos casos de rubéola. Então, é imprescindível o uso da vacina na população. A rubéola costumada tem aumentado depois das previsões de vacinas, mas o vírus continua sendo controlado, mesmo com os aumentos. Então, tendo como considerações finais, a gente percebe que a vacinação é um importante fator de controle da rubéola. Obrigado. Foi isso que a gente tinha para apresentar para vocês.